Bom dia a todos. Eu sou John Mendes, sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome eu dou as boas-vindas a todos os participantes. Hoje, o segundo Web Dialogue que a gente faz na série de Web Dialogue sobre o novo processo de importação, e especificamente sobre a questão do catálogo de produtos e atributos. Quero agradecer ao Sérgio Alencar e ao Igor da, o Sérgio da Receita Federal e o Igor da CSEX, por nos ajudarem com esse Web Dialogue, e também a Alessandra, que faz parte da nossa equipe, que também participará hoje deste Web Dialogue. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Sérgio Alencar, que é o coordenador operacional aduaneiro da Receita Federal, e o Igor, em seguida, o Igor Vieira Maia, da CSEX. Por favor, Sérgio. Obrigado, John. Bom dia a todos. É uma satisfação estar mais uma vez no evento do Procomex, que tem tido uma parceria grande com a Receita Federal e com a SESEX, desde mapeamento de projetos, ajudou bastante a gente, mapeamento de processos, da novo processo de importação, novo processo de exportação, vamos lembrar também do início do Portal Único, e trabalhou também com a gente bastante no desenvolvimento do catálogo de produtos e do cadastro de atributos, da lista de atributos, que é o nosso tema de hoje. Além da coordenação operacional aduaneira, aqui da Coordenação Geral de Aduana, que posto que eu estou desde 2020, eu participo da construção do Portal Único desde 2013, na verdade, desde o primeiro evento que a gente teve até interno ainda dentro da Receita Federal, 2013, 2014 iniciamos os projetos e o primeiro projeto que eu participei foi exatamente o catálogo de produtos. Então, hoje, como coordenador, é uma satisfação para mim ver esse produto que a gente começou a trabalhar lá atrás, em pleno funcionamento, adquirindo uma maturidade para ser utilizado e com todo o potencial que a gente imaginou lá no início. A do INPE entrou em 2018, mas todos nós aqui sabemos que, na prática, ela não estava sendo utilizada simplesmente porque a ADI ainda estava sendo utilizada plenamente, poderia ser. A partir de agora, 1º de outubro, a gente iniciou o faseamento, né, do desligamento da ADI, e isso gerou realmente um uso muito mais intenso do catálogo do que estava sendo utilizado até então, né? Lembrando que a gente vai ter esse faseamento com o encerramento de todas as DIs em dezembro de 2025, então a gente tem aí basicamente 15 meses de mudança, e a utilização do catálogo é essencial para o registro de Anduin. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui com vocês, respondendo algumas perguntas, tirando algumas dúvidas e também dando algumas dicas e fazendo alguns comentários sobre o uso do catálogo de produtos e principalmente dos atributos. Bom dia a todos. Passo a palavra para o Igor. Bom dia, bom dia. Obrigado, Sérgio. Obrigado, John, Márcia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não vou falar muito na introdução. Eu hoje estou como coordenador geral de sistemas de comércio exterior no Departamento de Operações de Comércio Exterior aqui na SESEX. Estou desde 2017, então desde antes da gente começar a implementar a importação e eu vou guardar o tempo aqui para o cerne desse nosso encontro, porque eu queria aproveitar para exaltar a equipe do Procomex, que faz muito bem esse formato de consolidar as dúvidas e o que tá realmente sendo buscado pela iniciativa privada, pelos importadores e exportadores, conseguindo consolidar isso, imprimindo ali um crivo de urgência, de importância das perguntas, da reincidência, quais que são mais frequentes, abordando desde questões mais simples, mas que são frequentes, até questões mais específicas e complexas, e colocando isso numa quantidade que a gente consiga aproveitar o tempo ao máximo. Isso aí vocês sempre fazem muito bem esse processo, então vamos salvar o tempo para essa parte que é bem importante, tá? Então, obrigado, Igor, obrigado, Sérgio. Eu vou passar a palavra para a Alessandra Monteiro, que trabalha com a nossa equipe já há 4 anos, para fazer algumas recomendações especificamente sobre
a preparação do catálogo. E antes de trabalhar conosco, o Alessandro trabalhou numa grande indústria, conhece os desafios que as indústrias têm e reconhece também o desafio que é essa nova etapa. Então, Alessandra, por favor. Obrigada, John. Bom dia. Bom dia, Sérgio, Igor. Bom dia a todos. Bom, como o Sérgio e o Igor bem colocaram, né, para a gente dar sequência à parte prática, né, e aproveitar bastante ali esse momento para tirar algumas dúvidas, para refletir sobre vários pontos que vêm sendo pontuados, né, por vocês, que vocês até nos enviaram como contribuições para serem discutidas e conversadas, né, nesse dia de hoje. Quero só trazer para vocês aqui alguns pontos, né? Nós temos aqui seis pontos de recomendações com base em tudo que a gente vem acompanhado, né? Desde o início do projeto de mapeamento e definição dos atributos, né? E até também passando pela experiência que a gente vem tendo, acompanhando algumas empresas, né? Algumas empresas que já até avançaram um pouco mais ali no seu estágio de implementação do catálogo, né? Nós gostaríamos de dividir aqui com vocês alguns pontinhos de recomendação que podem vir aí agregar, colaborar nesse processo que todos vocês estão vivenciando na implementação do catálogo, né? Um desses primeiros pontos que eu gostaria de dividir com vocês é em relação... deixa eu só voltar aqui a minha tela, que ela saiu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Defeitinho técnico aqui, ela acabou, não sei o que eu apertei de errado. A gente testou e funcionou. Agora, na prática... Deixa eu voltar aqui. Acho que agora vai funcionar. Prontinho. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ela não está indo. Ah, Ale, eu posso compartilhar para você, pode ser? por favor, Márcia, que eu não sei o que está acontecendo, ela está caindo toda hora que eu tento avançar. São 6 recomendações, né, como eu estava comentando com vocês, que nós gostaríamos de apresentar. A Márcia vai compartilhar a tela. A primeira delas, né, é sobre conhecer os conceitos e as funcionalidades, né, do catálogo. Então, a gente está vivenciando uma nova fase em relação ao processo de importação, né? Sabemos que é um fluxo novo, que vem sendo implementado, então, é muito importante para as empresas conhecerem todo esse novo processo, conhecer os fluxos, entender as novidades, entender como é o funcionamento dos novos módulos, né? Sobretudo catálogo de produtos, né? É muito importante entender o que é o atributo, conhecer os tipos de atributos, os objetivos de cada atributo, né? Como é o funcionamento de cada um deles, né? Para que vocês possam trabalhar na descrição, né? Correta, na estruturação correta desses atributos, né? Frente aos produtos que cada empresa acaba possuindo no seu portfólio, né? O segundo ponto que a gente traz aqui como recomendação é relacionado ao envolvimento das diferentes áreas da empresa. Então, conhecendo o que é o catálogo, entendendo o que são os atributos, né, sabendo o que precisa ser feito a respeito desse novo módulo, é muito importante, de acordo com cada negócio, né, com cada segmento das empresas aqui presentes, que seja feito o envolvimento das áreas, né, relacionadas aí a toda essa questão da informação dos produtos, né? A gente sabe que é um momento bastante relevante em relação à mudança, né? Hoje é muito o comércio exterior e principalmente a operação de importação, ela fica, né, olhando para o processo atual, muito focada ali na área, né, de importação, na área de comércio exterior. E agora, com esse novo redesenho, esse novo fluxo do processo de importação,
e com o advento do catálogo de produtos, a gente tem aí a necessidade de estar envolvendo diferentes áreas da empresa. Então, desde uma área de engenharia, uma área, né, uma área fiscal, uma área tributária, a depender, como eu falei, da estrutura, né, do negócio de cada empresa, é necessário estar envolvendo esses profissionais para que eles conheçam efetivamente, né, a importância desse novo processo, o reflexo que isso vai trazer para o dia a dia, para a operação de importação, e a partir daí, desde esse início, né, de verificação e implementação do projeto, ter essas áreas envolvidas para a gente conseguir percorrer para o terceiro ponto de recomendação, que seria ali a gente ter a definição, né, da área que vai fazer a gestão do catálogo de produtos, né? Então, tendo ali as áreas envolvidas, tendo a integração das áreas necessárias para se discutir o que é necessário para alimentar esse catálogo de produto, é importante definir qual vai ser a área gestora desse catálogo, né? Tem que ter uma área responsável. A gente costuma dizer que o catálogo ele passa a ser o coração ali do novo processo de importação, né? Com base nele que as informações começam a percorrer e alimentar os demais módulos do processo de importação. Então, é muito importante que se defina, né, quem será esse responsável ou os responsáveis, né, para estarem gerindo, que tem o perfil ali de gestor do catálogo de produto, né? É uma missão ali muito, muito, muito importante dentro do contexto do novo processo de importação, né? Então, definir se esse representante que é um funcionário da empresa, um despachante, né, esse grupo de pessoas que vai fazer essa representação é muito importante ali para, né, conformidade da operação de importação, para a conformidade do catálogo, né? E com base nessas definições, a gente caminha para o quarto ponto de recomendação, que é a fazer uma avaliação do catálogo interno das empresas. Então, a gente tem ali nessa visão de que você estruturou a equipe, definiu os responsáveis, agora é hora de analisar o que é o meu catálogo interno, no que consiste os meus produtos, né? Será que a minha base interna, né, de produtos, ela requer uma revisão de classificação fiscal? Será que a minha classificação, ela está conforme, ela está aderente às regras de classificação? São perguntas, né, importantes e necessárias a serem feitas nesse momento do projeto, para que você consiga caminhar para uma correta estruturação das informações ali em formas de atributo, né? Então, uma quarta recomendação bastante importante, né, que a empresa faça uma avaliação, avalie de forma estratégica, né, se ela tem um portfólio de produtos muito grande, que ela possa fazer uma definição ali de corte, né, eu vou primeiro trabalhar nos produtos que eu mais importei nos últimos anos, depois, num segundo momento, eu vou trabalhar no restante, né, mas que nesse momento ela faça ali uma análise, né, em conjunto com as equipes das outras áreas, com as outras áreas da empresa, para entender melhor qual é, né, a situação ali do seu catálogo interno, que hoje está descrito, né, na forma de texto para alimentar as declarações de importação, e que nesse quinto passo virá, né, terá que ser trabalhado para atender o novo processo de importação, e hoje o que a gente tem, né, descrito no formato de texto passa a ser descrito ali de uma forma estruturada em atributos, né? Então, com base em todos os produtos envolvidos, né? Fez a verificação, está conforme, a empresa está segura de que a sua classificação fiscal está correta, inicia o trabalho de estruturação e descrição em atributos, né? Que é um trabalho que vai contar ali com a experiência, né? A expertise das áreas envolvidas para estar fazendo a correta, né, atrelação ali dos atributos, né, em campos estruturados, são campos específicos que virão ali para definir o que é o seu produto. Então, parte, né, de uma mudança de sair daquela subjetividade da descrição em campo texto para estruturar essas informações, né, em atributos específicos, e é um momento que, com todo esse passo a passo, né, desses pontos anteriores que nós acabamos de comentar, a empresa consegue se preparar
para colocar a informação correta, né? É muito importante frisar que nesse momento de estruturação, a empresa deve prezar por trabalhar ali né, com as suas equipes envolvidas nesse projeto de implementação, para fazer uma estruturação de acordo com a realidade das suas operações, descrever os produtos com as informações que realmente conferem aquela característica real, né, daquilo que está sendo solicitado ali nos campos estruturados para ele, né? E com isso, a gente caminha, né, para o sexto ponto de recomendação, que é, nesse processo todo de implementação, nesse projeto de adequação, né, a empresa tem que avaliar também a questão de definição de um processo para fazer a manutenção do seu catálogo de produtos, né? Então, eventualmente, novos produtos nascerão dentro, né, do negócio de vocês, os produtos podem passar por uma necessidade de alteração, então, há que se estabelecer que, pós-implantação desse processo, seja definido internamente um processo de manutenção, um processo ali que venha conferir a maior conformidade possível, né, para as operações, sempre lembrando, né, que o catálogo ele é o centro de toda essa operação do novo processo de importação, e ele é aquilo que vem a conferir ali, né, e ditar ali o sucesso do processo de importação como um todo. Então, o GR ele vai estar ali já, né, o gerenciamento de riscos da Receita, dos demais órgãos, né, envolvidos na operação, vão estar ali, né, permeando as informações do catálogo, captando essas informações, e é com base nela que, né, o sucesso do processo de importação venha a se desenvolver, né, porque a celeridade, a agilidade na liberação, ela parte, né, de informações ali conformes, né, de informações bem estruturadas, de boas e verdadeiras informações, né? Então, isso é o que a gente gostaria de estar deixando aqui para vocês, né, como recomendações para vocês avaliarem. Contem com o Procomex para o que for necessário, né? Desejo para todos vocês aí um sucesso nesse processo de implementação e vamos para a parte mais aguardada, né? Que é efetivamente ouvir ali o Igor e o Sérgio a respeito das dúvidas que vocês encaminharam para a gente, né, ao longo aí desse processo todo desse Web Dialogue. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Alessandra. A Alessandra já mencionou, vocês encaminharam dúvidas e perguntas, essas foram estruturadas, foram compartilhadas com o Igor e o Sérgio, e eles vão, então, responder essas perguntas e essas dúvidas. Qualquer outras dúvidas surgirem, ponham no chat, e se não tiverem sido respondidas durante esse Web Dialogue, nós vamos submetê-las ao Sérgio e ao Igor, e nós colocaremos as respostas no nosso FAQ, no nosso site, no site do Procomex. Então, sem mais delongas, Márcia, você vai coordenar essa parte de fazer as perguntas ou eles já vão responder direto? Não, não, eu vou então, fazer as perguntas aqui. Está com a listinha aqui. Excelente. Bom dia a todos. Como o João falou, recebemos inúmeras perguntas, né? E nós procuramos realmente priorizar, principalmente aquelas que chegaram com mais quantidade. E nós dividimos essa sessão de perguntas em perguntas sobre o catálogo de produtos, sobre os atributos, algumas dúvidas mais técnicas sobre os atributos, sobre o envio de contribuições, como se a empresa identifica alguma possível melhoria ali para os atributos, qual seria esse caminho, né, o envio de contribuições, a atualização dos atributos, como vai ser esse processo de atualização, de divulgação dessas mudanças, como consultar os atributos relativos às NCMs que a empresa utiliza, e, por fim, algumas perguntas sobre os operadores estrangeiros. Bom, então, iniciando, tem algumas perguntas que vieram com bastante frequência. Qual é o prazo que a empresa tem para preparar o catálogo de produtos, né? Então, emendando até nessa pergunta, se é possível hoje eu registrar uma do INPE sem o meu produto estar no catálogo de produtos, sem o meu operador estrangeiro estar no catálogo de produtos. Sérgio, quer começar?
Ok? Bom, prazo, gente, é o seguinte, o prazo já passou. Mas vamos lá, o prazo já passou para você fazer o preenchimento de um produto que você vai fazer importação. Não é necessário você, nesse momento, não é obrigatório, a Receita não vai fazer nenhum tipo de auditoria no catálogo inteiro. O que interessa é que você tem que ter um produto registrado para fazer uma do INPE. Inclusive, esse produto registrado pode ser no momento de fazer a do INPE. Vamos imaginar, a gente tem como fazer a do INPE de forma manual na tela ou via web service. Na forma manual, se você não catalogou ainda um produto, na hora de incluir o item, vai abrir a possibilidade de você inserir no catálogo de produtos um produto novo, registrar naquele momento e, nesse momento, você vai fazer a do INPE. Então, você já não existe um prazo para fazer o catálogo de produtos, a Receita nem a SESEX vão fiscalizar o catálogo de produtos. O catálogo de produtos é uma ferramenta para ser utilizada pelas empresas para preenchimento da do INPE e para os órgãos anuentes intervenientes do portal utilizarem. Mas esse catálogo só vai ser utilizado no momento em que ele estiver vinculado ou a um LPCO ou a um do INPE. A Receita não vai fazer auditoria, volto a afirmar, no catálogo em si. Então, assim, o prazo de preencher o catálogo, qual é o prazo? Então, não tem prazo, mas para fazer uma do INPE, para fazer um LPCO, você tem que estar com o seu produto catalogado. A segunda pergunta foi a questão do operador É, estrangeiro, é isso, Não, Márcio? tem uma outra questão, Sérgio, que eu queria complementar, se me permite, tem sobre o prazo para a empresa deixar o seu catálogo de produtos pronto. De um certo ponto de vista, o catálogo de produtos nunca está pronto. Ele nunca vai chegar no. Ele é uma ferramenta viva. Isso a gente repete muito nos eventos que a gente fala, né? Ele é dinâmico. O catálogo vai precisar ser provisionado com o tempo. Então, em suma, é isso. Para você, o cerne dessa questão é para você registrar uma do INPE, você tem que ter o catálogo o produto, o item desse catálogo de produto que você vai incluir nessa do INPE, ele tem que estar pronto. E você pode criá-lo na hora. Ele é como se fosse uma parte, preencher o item do produto é como se fosse uma parte do preenchimento da do INPE que a gente segregou por uma questão de otimização de processo desde lá do início. Então, mais ou menos nessa linha. Talvez seja bom pincelar a questão do gestor do catálogo de produtos, né? Que ele, nessa questão de criação do catálogo, a Alessandra até mencionou como um passo, achei bem interessante essa questão. O gestor do catálogo de produtos ele vai ter uma responsabilidade aí, significativa. Talvez tenha que haver uma questão de governança em cima do catálogo de produto, talvez, eu acho que vai ser muito importante, a depender da empresa, a depender do catálogo, a depender do que significa a importação para aquela empresa, do tamanho, né? E essa pode ter instâncias diferentes, porque a empresa pode trabalhar com o catálogo de certa forma todo automatizado, integrado com os seus cadastros corporativos e também ter uma segunda perna manual com o despachante. Então, isso aí é uma questão complexa. E o que eu queria trazer aqui, que é bem mais simples, você pode fazer o catálogo na hora para preencher uma do INPE, mas essa pessoa que está preenchendo, ela tem que ter marcado lá na representação dela que ela é gestor do catálogo de produtos. Senão, ela não consegue criar o catálogo. Se ela não tiver isso marcado, ela consegue preencher a do INPE, ela é um representante legal, não está marcada como gestor do catálogo de produtos. Ela consegue preencher a do INPE utilizando um dos catálogos que já estão, um dos itens do catálogo de produtos da empresa que já estão prontos, sem problema. Sim. Mas e você falou do operador estrangeiro? Sim. Então, a pergunta foi: meu produto tem que estar no catálogo, no registro na do INPE, o exportador tem que estar ali no módulo vinculado, já no catálogo de produtos também? Pronto. Essa que foi o vínculo com o operador, né? Pronto. O que a gente coloca na hora de incluir o item é solicitado a informação de qual é o fabricante, né? Aí você tem a possibilidade, na hora de você selecionar o item, você já ter fabricantes previamente registrados e você vincular um fabricante àquele produto naquele momento, ou você pode também registrar naquele momento o operador estrangeiro, né, o seu fabricante, e vincular também naquele momento. Então, é necessário sim ter o registro prévio do operador estrangeiro e fazer a vinculação
no momento daquele item que está sendo incluído naquela do INPE. Lembrando só, ao longo do desenvolvimento do catálogo, que isso foi uma questão, inclusive, que veio do setor privado. Originalmente, a gente tinha cada produto com um fabricante, era travado no sistema. E aí foi uma demanda do setor privado, inclusive, apresentando situações em que um mesmo produto, às vezes, tinham fabricantes diferentes. Então, não fazia sentido você ter dois produtos catalogados só por causa do fabricante. Então, a gente flexibilizou essa possibilidade de você ter o mesmo produto e você vincular o fabricante no momento da operação. Então, hoje eu estou, inclusive, numa mesma operação, você pode ter uma carga em que você está trazendo um container de peças e parte dessas peças são de um fabricante e parte de outro. Você pode ter 2 itens no do INPE com o mesmo produto, cada um com um fabricante. Lembrando que a informação do fabricante ela determina a origem do produto e é importante que ela esteja lá registrada. Assim como, no segundo momento na elaboração do INPE, vai ser solicitada a pergunta, né? Esse fabricante é o exportador, sim ou não? Se for, o fabricante for o exportador, essa informação é duplicada no campo do exportador, né, do fornecedor. Se não, você também, naquele momento, vai buscar lá no cadastro dos operadores estrangeiros quem é o seu exportador. Tá? E também, novamente, se ele não tiver cadastrado, você vai ter que cadastrar. Então, a resposta é assim, precisa sim estar cadastrado com antecedência, mas essa antecedência pode ser de segundos. Pode ser na hora que você está registrando, fazer o cadastro do operador. E, Sérgio, o cadastro do operador estrangeiro é o gestor é uma habilitação específica de gestor dos operadores de cadastro, ou não, é o gestor do catálogo de produtos? O gestor do catálogo de produtos. O módulo operador estrangeiro, ele está dentro do módulo de catálogo de produtos. Então, ele também a opção, o perfil de inclusão também é do gestor do catálogo. Módulo vinculado ali, né? Isso. Todos integrados, né? Sérgio, até como você falou bastante do operador estrangeiro, do fabricante, tá? Eu acho que eu vou vincular a nossa até a última perguntinha da lista. O que você acha? Já que você mencionou a questão dos fabricantes e tal, nós recebemos uma pergunta, eu vou ler exatamente como ela veio, né? O profissional encaminhou. A maioria dos exportadores da empresa onde trabalho informam país de origem nas invoices, mas não os dados completos dos fabricantes. Tá? Aí a pergunta: podemos informar como fabricante desconhecido em todos os produtos do catálogo? Né? E, nesse sentido, quais os riscos ou penalidades de informar somente o país de origem, mas não o fabricante? Primeira parte da pergunta, a resposta é não. Você não pode informar desconhecido o fabricante se você souber qual é o fabricante. Vamos lá. A regra é que é obrigatório a informação do fabricante. E essa informação do fabricante ela vincula o país de origem. Lembrando, o país de origem é o país no qual a mercadoria for fabricada ou produzida ou tiver sua última transformação relevante acontecida, quando é o caso de várias peças montadas no local. Então, a informação do fabricante ela é obrigatória. Quando é que é permitido você dizer que desconhece o fabricante, né? Se isso for verdade. Basicamente é isso. Então, se não for verdade, se você souber qual é o fabricante e isso for identificado pela fiscalização aduaneira, você vai ser autuado e vai ser multado. Então, essa informação é importante para diversas situações, né? Questão de antidumping, questão de proibição, questão de acordos comerciais. Então, ela é importante tanto da parte do importador, que quer receber algum benefício, quanto da parte da Receita Federal, ou mesmo da SESEX, por questões de proibição e de cobrança de antidumping. Então, os riscos de você sofrer uma penalidade são totais, desde que, claro, você esteja mentindo no momento de dizer, eu desconhecia o fabricante, né? E aí for numa verificação física ou mesmo numa investigação documental, a Receita verificar que aquele fabricante era conhecido. Então, basicamente, a resposta é essa. Não pode colocar como desconhecido todos, e sim há a possibilidade de haver penalidades caso
seja verificado que o fabricante era conhecido e foi colocado como não conhecido. Obrigada, Sérgio. Bom, agora é uma pergunta operacional, né, em relação às operações indiretas, né, as operações que envolvem as tradings, né? Como que funciona, como é o acesso a trading, ela consegue acessar o catálogo de produtos do adquirente, por exemplo, numa operação por conta e ordem? Como é operacionalizado o catálogo de produtos? Eu vou até voltar um pontozinho nesse item, que é a origem também do catálogo. Inicialmente, também a ideia era ter um catálogo aberto, né? As empresas iam catalogando e uma empresa iria utilizando o catálogo de outras. Isso, desde o início, foi rechaçado, inclusive também por solicitação da iniciativa privada, por questões de sigilo comercial, né? E então, cada catálogo é vinculado especificamente a um CNPJ raiz, tá? E aí vamos lá. E tanto essa questão das trades quanto as questões de grupos econômicos, como uma pessoa que digamos, um despachante ou um despachante que é representante legal de duas empresas de um mesmo grupo econômico e ele vai fazer declarações diferentes. Não pode, não é permitido um catálogo de uma empresa ter acesso ao catálogo de outra. Aí, como é que funciona no caso das trades, né? Mas a trade está fazendo por conta e ordem, né, do operador. Tá? Como é que funciona na prática? Isso a gente tem orientado. O adquirente ele pode extrair do seu catálogo de produtos, tem uma funcionalidade específica, tanto em tela quanto em API. Ele extrai do seu catálogo de produtos, ele pode extrair o catálogo inteiro se ele quiser, né? E passa para a trade. A trade vai pegar aquele catálogo do jeito que está, só muda o CNPJ, que é a chave do produto, e vai incluir no seu catálogo próprio. Claro que cada um vai trabalhar de uma forma diferente. A trade vai ter que ter uma forma de, na hora de catalogar esses produtos, botar uma marca na descrição, no item, no número de referência que a gente tem lá, né, no código interno. No código interno, vai dizer, esse código interno aqui é do meu cliente tal, esse código interno, começando com 2 letras. A forma como cada empresa vai trabalhar, ela é livre, a gente não tem como prever as diversas formas, os diversos contratos. Tá? Então, voltando, a utilização do catálogo de uma empresa por outra, ou de um representante legal de uma empresa por outro, ele ainda não é permitido, a gente não bateu o martelo definitivamente que isso nunca vai acontecer, tá? A gente chegou a aventar essa hipótese, conversamos com empresas do setor privado, mas sempre ficou a dúvida de como seria essa autorização formal. Tudo é possível fazer dentro do sistema. Aí a pergunta era, a empresa vai poder autorizar o catálogo inteiro ou ela vai autorizar produto por produto? E aí começa a complexidade, né? Eu tenho uma trade que eu estou adquirindo produtos por ela, mas eu não quero que ela tenha acesso ao meu catálogo inteiro. Eu quero só que ela tenha acesso a esse determinado produto. Então, a gente teria que desenvolver uma funcionalidade no catálogo para compartilhar um a um. Então, essa complexidade ficou tão grande que a gente não avançou nessa possibilidade ainda. Tá? Então, resumindo a resposta, hoje não há como a trade acessar o catálogo, e isso pode vir a ser um objeto de mudança do sistema futuramente, pode, mas ainda não está definido. Inclusive, esse assunto a gente deu uma parada na discussão sobre esse assunto. E, por último, só para a forma de fazer mais fácil, mas não é a única, é isso que eu falei. O dono do catálogo, a empresa adquirente, ela baixa o catálogo dela ou baixa só os produtos que ela quer que sejam adquiridos via trade, passa esse arquivo para a trade e a trade pega e importa para o catálogo dela. É relativamente simples fazer isso. Tá? O pessoal que trabalha nem precisa ser um técnico de informática para fazer essa importação, baixar o catálogo e entregar o arquivo. Lá do outro lado, ele vai mudar o CNPJ e importar o arquivo. Obrigada, Sérgio. Bom, a pergunta seguinte é sobre o cadastro com data retroativa. Então, tem essa funcionalidade ali no módulo catálogo de produtos, né? O que seria? O que seria essa ação de cadastrar um produto com data retroativa? É o seguinte, Sérgio, por favor, você me complementa, porque isso aí você conhece bastante também. Eu vou puxar um pouco mais para trás. A gente, para registrar uma do INPE, a gente tem a principal data de referência é a data de registro da do INPE.
muita coisa gira em torno da data de registro da do INPE. Então, você vai registrar uma do INPE, vai valer o catálogo, o item do catálogo de produtos que você está usando, vai valer a versão dele nessa data de registro do INPE, o tratamento administrativo, tudo que vige, é assim que fala, com vigência na data de registro da do INPE. E você registrou a do INPE, alguns dias depois, por algum motivo, você precisou retificar a do INPE. Se você precisa trocar alguma característica dentro do item de catálogo de produtos, você vai ter que ir no seu produto e retificar o seu item do catálogo de produtos. Isso não tem nada a ver ainda com o cadastro com data retroativa. Você vai retificar, tem a opção lá, em vez de criar nova versão, tem a opção retificar. Ele vai criar uma versão, vamos supor que o seu produto estava na versão 1.0, ele vai criar uma versão 1.1 e o seu atributo X você colocou um valorzinho complementar lá. Tá bom. E esse é o atributo que vai ser usado nessa do INPE retificada. Se por um acaso, numa situação específica, essa retificação da do INPE culminou com a necessidade de se alterar a NCM, vamos supor que a Receita, em uma verificação, viu que falou esse produto não é nessa NCM, a classificação correta é na outra NCM, num canal vermelho. Você vai precisar trocar o seu produto, porque você não pode mudar a NCM de um produto. A NCM de um produto é o cerne do produto, qual que é a empresa e qual que é a NCM. Isso é o core do produto, e isso não muda, e você vai preencher o que tem em volta disso. Então, você não vai mudar a NCM do produto. Qual que é a solução para isso, para que você consiga manter a premissa principal de data de referência do registro da do INPE? Você vai solicitar a criação de um produto com data retroativa. Ele vai te pedir lá, se eu não me engano, Sérgio, ele pede justamente a do INPE, ou a data de registro da do INPE, ou o próprio número da do INPE. O importante é que esse produto com data retroativa, ele vai ser criado nessa data e somente nessa data da do INPE que está sendo retificada para mudar a NCM. Ele vai valer somente nesse dia, esse produto retificado. E ele, inclusive, tem. Aí você vai retificar, vai usar esse produto com data retroativa, que é da data de registro, nessa do INPE. Esse produto vai ter uma nova NCM e vida que segue naquela do INPE. Esse produto, inclusive, ele pode ser utilizado em outras do INPEs do mesmo dia, que estão sendo retificadas também. Nessa situação é a única, porque você está lá no futuro criando para o passado, você tem outras do INPE semelhantes que está retificando com o mesmo produto, seja uma situação dessa, outros conhecimentos de embarque que tenha do INPE semelhante, você vai precisar retificar, você pode usar esse mesmo produto nelas também. Mas essa é a situação para a qual se endereçou o cadastro de produto com data retroativa, tá? Eu não sei se deu para... Foi claro? E, Sérgio, se você quiser fazer um complemento, que começa a ficar um pouquinho mais complexo aí. Não, tranquilo. A resposta é essa, é para isso que serve a questão da retroatividade. Só complementando por que a gente teve que criar essa possibilidade de retroatividade, gente? Porque os atributos podem mudar ao longo do tempo. Então, atributos que eram vinculados a determinada NCM há um ano atrás e eram obrigatórios para determinado tipo de licenciamento naquele ano atrás, não são mais agora. Então, por causa da questão da vigência dos atributos e da vinculação obrigatória ou não, a gente teve que criar essa necessidade do atributo ser vigir naquele momento e só naquele momento. E a questão da retroatividade é exatamente por causa da retificação, né? Tem que ter, na hora que você vai retificar uma do INPE, você retifica com ela com a situação que ela entrou no país naquela data, né? Então, por isso que a gente precisou criar essa retroatividade. E vale aqui uma lembrança também, tá? Que a gente tem o manual do catálogo de produtos, está na página do Siscomex, lá em informações, manuais e dentro dos manuais de importação do Portal Único. O primeiro manual que aparece lá é o catálogo de produtos, catálogo de produtos e operador estrangeiro. A gente tem especificamente um item lá na seção 3, que é catálogo de produtos. O 3.3 é exatamente incluir produto com data retroativa. Podemos passar. Obrigada, Sérgio. Bom, uma pergunta que chegou bastante, de formas diferentes, mas o objetivo, né, o que se espera como resposta é o mesmo, né? Quais são as recomendações, né? A pergunta é como eu deixo o meu catálogo conforme, né? Quais são as recomendações, as dicas, né?
da Receita e da SESEX em relação a isso, né? Para que a empresa tenha o seu catálogo de produtos conforme. Bom, meu microfone está aberto, Igor, eu vou começar e passo a palavra para você. Da parte da receita, gente, é bem simples, digam a verdade. Preencham os atributos, os campos de denominação, descrição complementar, com a verdade e basicamente lembrando para que serve uma descrição, no caso da Receita Federal, tá? Ela serve para a gente verificar se a classificação fiscal está corretamente é, feita, né? Então a descrição do produto serve para isso. Então, a Receita Federal o auditor que estiver analisando a declaração vai ler a descrição, vai ler os atributos e vai ver se a classificação bate com aquilo ali. Serve também para enquadramentos, né, em algum ex-tarifário, também em algum tipo de outro tipo de vinculação que tem a ver com a classificação fiscal e também com a questão da valoração. Também, se a informação for importante, se um mesmo produto, né, se uma mesma NCM, você tiver produtos parecidos, mas com valores muito discrepantes, né, a gente tem estatísticas de valor médio por NCM. Então, novamente, da parte da Receita Federal, o catálogo de produtos e os atributos, eles estão vindo para suprir o que a gente hoje tem ainda na DI, como o que é o NVE, a nomenclatura de valoração e estatística. Então, basicamente, um catálogo conforme é um catálogo que está preenchido com as informações o mais completo possível e sempre com a verdade. Esse é para ser um produto conforme do ponto de vista da Receita, é isso. Isso, o complemento que eu queria fazer do ponto de vista da atuação dos órgãos anuentes, que não é oportuno a gente trabalhar em complexidades desse tipo agora, porque a gente está trabalhando na adesão em si, né, na alteração dos processos. Então, mas a gente vai fomentar, a gente já tem levado algumas conversas, ainda não tem nada concreto definido, essa é uma decisão deles, de cada um, em especial para os órgãos anuentes que atuam na zona alfandegada, leia-se aí Anvisa, DFPC do Exército, IBAMA e Ministério da Agricultura, e eu acho que seria o maior potencial de uma funcionalidade desse tipo, que é uma espécie de conformidade mesmo para o produto, transparente para o importador, que seria, não sei, algo semelhante a um OEA dos produtos, né, salvo as devidas proporções, lógico, mas para a gente conseguir, de alguma forma, incentivar para que os produtos, definir um processo de cada órgão anuente para atingir essa conformidade, que aqueles produtos terão um tratamento diferenciado, simplificado, sempre com vistas à facilitação do comércio. Isso é algo que eu estou trazendo ainda em ideia, que a gente está conversando com ele, não é nada concreto, tá? Não estou fazendo nenhuma promessa aqui, mas eu achei oportuno mencionar isso nessa pergunta. Tá. Bom, agora a gente entra nas perguntas específicas de atributos, né? A primeira é como proceder quando determinado atributo é obrigatório e não se enquadra no meu produto? Deixa eu começar essa aqui, Sérgio, você complementa. Gente, isso é óbvio que isso não é para acontecer. Então, isso está errado. Se, de fato, a gente tem um atributo obrigatório e tem um produto ali que ele não se enquadra, não tem como você responder a esse atributo, isso é um erro, está errado. A gente precisa, a gente que eu estou falando aqui, SESEX, Receita, na gestão do catálogo de produtos, dos atributos vinculados, obrigatórios às NCMs, a gente precisa corrigir isso. E a gente está nesse processo, a gente está tendo que fazer um pareto aí, priorizar mesmo as ações, porque é enorme a quantidade de coisa que a gente precisa fazer e vai mudando, e é dinâmico. E isso está concorrendo com o processo de adesão de todos os órgãos anuentes. A gente tem mais de 70 processos diferentes, e junto com a parte da Receita também, que está lidando com um novo paradigma lá, com as áreas internas de verificação, de classificação. Então, isso está no top das prioridades para que a gente corrija essas coisas. Essa é a minha primeira pincelada nesse assunto, tá? Isso faz parte desse processo.
a gente corrigir isso. É uma evolução constante. E o que eu tenho que colocar aqui é que tem que prevalecer o bom senso, a gente tem que presumir a boa-fé, a gente tem um campo de descrição complementar do produto. Se é inconteste que aquele atributo não condiz, minha sugestão num caso hipotético seria você responder algo mais próximo, menos absurdo para aquele produto e complementar na descrição complementar do produto, falar o atributo XYZ não condiz com esse produto, porque isso e assim assado, tarará. Pronto. A descrição complementar, eu não sei, acho que em algum ponto mais para frente o Sérgio deve trazer isso, a classificação da mercadoria nesse novo paradigma, né, Sérgio? Eu acho que a descrição complementar do produto, ela faz parte da classificação, né, da definição da mercadoria. Então, essa seria a minha sugestão para esse caso. E nessa linha, né, quando utilizar o não se aplique não disponível, o manual do catálogo de produtos dá tem essa prerrogativa ali, né? Quando que a empresa poderia utilizar? Podia utilizar, se for um campo texto, né? Isso é importante, né? Um atributo ali, um campo texto, a empresa, nesse caso, ela poderia utilizar não se aplica, ou, né? No caso da pergunta 1, né? Sim, um atributo obrigatório que é de campo texto, né? Perfeito. Ela é uma forma dela fazer isso. Eu dei um exemplo hipotético de um atributo do tipo lista que não teriam Sim. outros, e a gente tem isso. A gente teve um caso recente que a gente encontrou. Eu não vou me lembrar agora, acho que é uma questão relacionada a pneus. Não tinha, é um pneu que está tentando importar que não tem uma opção lá num atributo que é de interesse do Inmetro. E a gente está conversando com o Inmetro, a gente precisa mudar a configuração. Não tem outros, não tem o que fazer, a gente vai conseguir, dentro da administração dos atributos, a gente tem essa possibilidade de sempre um cobertor curto, a gente pode consolidar os atributos para mais usos em um só e vincular ele a mais NCMs, ou a gente pode subdividir em atributos semelhantes e vincular NCMs, e ambas as opções, elas trazem complexidades para a gestão, e a gente tem que sopesar em cada caso qual que é a melhor, mas com certeza, principalmente nesse início, eu acho bem razoável, se for um atributo texto, falar não se aplica ou não disponível, ou melhor ainda, mencionar o porquê, né? Se não for tão óbvio que o porquê não se aplica ou não disponível. Complementando, Márcia, eu coloquei no chat o link do manual, tem um parágrafo especificamente falando sobre isso. Tá? Vale a pena também dar uma olhada. Na parte inicial, quando a gente fala de esclarecimentos gerais dos atributos. Ele fala especificamente sobre a resposta a essa pergunta. Perfeito, obrigada, Igor e Sérgio. Bom, essa próxima pergunta também ela chegou de diversas formas, mas eu vou ler uma delas aqui, tá? Com o catálogo de produtos que identifique e qualifica da melhor maneira possível o produto, a multa por declaração inexata, ou seja, a descrição inexata do produto, não irá mais existir? Ótima pergunta, essa pergunta é recorrente, né? Inclusive em fóruns que eu já participei, especificamente sobre classificação fiscal, a grande questão é essa, da multa por descrição incompleta, né? Às vezes alguns importadores se sentem injustiçados porque achavam que a descrição estava completa e o auditor ele não entendeu que aquela descrição estava completa. Então vamos lá. Eu queria separar essa questão em duas. Uma questão técnica, que é a questão como a gente melhorar a descrição e tornar a descrição mais parametrizável, que é o catálogo de produtos. Então, a gente está buscando tirar um pouco do peso da descrição campo texto livre, interpretativa, e colocar mais peso, cada vez mais, em atributos, que são parametrizáveis. Então, isso a gente fez. O outro lado dessa questão é a independência e a autoridade administrativa, que é o auditor fiscal. Cada auditor fiscal, no momento de desembaraçar a mercadoria, ele vai analisar todos os dados de uma declaração e ele vai tomar a sua decisão. Essa decisão dele é totalmente independente. Não cabe e não é possível, e eu acho que ninguém aceitaria isso, mesmo no setor privado, que o órgão central desse uma ordem para os auditores em relação à atuação dele de fiscalização.
Nem para o bem, nem para o mal. Então, essa ordem não é dada aqui de Brasília. O que ele tem que atentar, né, e o que ele pode verificar? Ele vai tomar a sua decisão analisando a descrição da mercadoria que está posta na declaração, ele entender se aquela declaração está ou não completa. O que a gente tentou fazer, tá, com a portaria com ANA 165, que foi publicada recentemente para o início do desligamento da ADI. Tá? Se vocês forem lá no artigo 9º, ele fala: a conferência aduaneira terá início após determinação do canal de conferência da DUIMP e da disponibilização dos documentos, e será realizada no modo de conferência aduaneira do Portal Único do Comércio Exterior. Aí vamos lá, parágrafo 2º. No exame documental, para fins da verificação da descrição da mercadoria, nos termos do artigo 25 da IN 680, que é da questão da descrição, o responsável pela conferência aduaneira observará o conjunto de informações prestadas nas seguintes seções de dados da aba Mercadorias da DUIMP. Então, o que a gente está dizendo nesse momento aqui é o que é a descrição, porque na ADI era muito simples, tinha um campo só de descrição. A DUIMP, por ser uma concatenação de informações, a gente está determinando aqui o que é que o importador tem que cuidar de colocar as informações da descrição e o que é que o auditor fiscal tem que analisar. Então, vamos lá. Qual é? Os dados do produto, que vem lá na DUIMP, tem um campo lá, um boxzinho chamado dados do produto. Esses dados do produto, ele vem do quê? Da aba de descrição do produto no catálogo de produtos. E, em complemento a isso, também tem as informações complementares da mercadoria, que é no item. Então, esses dois campos, lá na DUIMP, dados do produto mais informações complementares, eles, em conjunto, formam a descrição da mercadoria. Então, a nossa tentativa com os atributos é tornar parametrizável, inclusive poder até fazer regras que um computador mesmo analise, né, depois até para encaixar em NCM ou não, e colocou para o auditor fiscal o que ele tem que analisar que vai ser o conteúdo. Além disso, a gente colocou aqui uma observação, duas observações importantes, tá, no parágrafo 3º e 4º desse artigo. Parágrafo 3º. Não será exigida a repetição de informações prestadas em algum dos campos das seções previstas no parágrafo 2, tal, que são os atributos, em outro campo de preenchimento livre ou não obrigatório. Então, se a informação já está prestada ou no atributo, ou numa informação complementar, ou na denominação do produto, não será exigido que essa informação seja repetida em outro campo. E, por último, no parágrafo 4º, eles não serão exigidos, nos campos de detalhamento do produto ou descrição complementar da mercadoria, as informações já prestadas por meio dos atributos do catálogo de produtos ou da DUIMP, que é no caso da informação complementar. Então, basicamente, o que a gente tentou nesse artigo aqui é orientar os nossos auditores que vão fazer a avaliação com relação especificamente à descrição da mercadoria, quais são os campos que ele vai usar, já que não é mais um campo único como na ADI, e sim é uma concatenação de informações. Então, somando essas informações, é a descrição complementar que ele vai avaliar. Sérgio, mas isso eu coloquei tudo lá e o fiscal ainda assim entendeu que estava errado e me multou. Existe a possibilidade, toda a autuação e toda a penalidade, né, na Receita Federal, você tem um recurso, tanto para a DRJ quanto depois de segunda instância. Hoje, inclusive, a gente tem o SEJU, que é a segunda instância na caso de perdimento. Bom, mas tem até o CAF. Então, o trabalho do auditor é independente e assim tem que ser, e ele vai avaliar esses campos. A gente não pode dizer, algumas pessoas chegaram a perguntar, Sérgio, e se eu preencher todos os campos, significa que eu não vou ser multado por descrição incompleta? Não, não posso dizer isso. Tá? Você pode descrever, faltar algum tipo de informação lá que o fiscal entenda que ele não está completo. Lembrando que a gente não chegou ao estado da arte, que algum dia talvez a gente consiga, que é atributos parametrizáveis a ponto da gente eliminar a necessidade de um campo texto. Isso aí seria o estado da arte, né, de ter eliminação, mas está muito longe disso. A gente tem muitas NCMs ainda que tem pouquíssimos ou quase nenhum atributo. Né? Então, o que vai sobrar lá? A denominação, né, que é o único campo obrigatório que vai existir, é a denominação do produto, e se o campo for pequeno, tem as informações complementares. O campo chama detalhamento complementar do produto, que é na própria aba de descrição do produto. Tá? Então, eu acho que em relação a essa, é importante, eu acho que eu até me demorei um pouquinho mais, porque é uma pergunta recorrente, eu sei que é uma preocupação
legítima dos importadores, tá? De achar que está fazendo certo e às vezes vem e é multado. Então, basicamente, é bom dar uma olhada no artigo 9º lá da portaria sobre isso. Isso é o que a gente pode e a gente tem a competência no órgão central de delimitar o trabalho do auditor. Dizer, olha, a descrição é isso aqui, você vai analisar isso. Mas eu dizer ao auditor, dizer, se ele preencheu, não multe por descrição incompleta, isso não há como a gente fazer isso. A fiscalização é totalmente independente e cabe ao importador, caso se sinta prejudicado, recorrer. Sérgio, nesse sentido, eu colei aqui o link da portaria COANA número 165 de 2024, é o artigo 9º lá que o Sérgio se concentrou mais, e eu vi aqui algumas perguntas relacionadas à dúvida do campo de denominação. Eu vi aqui da Carla que 120 caracteres, mas que na prática, assim, eu já estou até checando aqui, se eu conseguir eu já respondo. Mas o campo de denominação do produto, ele compõe também essa descrição, né? Ele faz parte do produto, apesar dele não ter nenhuma ambição de ninguém de conseguir descrever ele de forma, digamos, unívoca ou para um determinado produto. É natural que você não consiga colocar todas as informações do produto na denominação. Ele nada mais é do que uma identificação do produto, ele é uma primeira identificação mais semântica, digamos assim, do produto dentro da base do seu catálogo da empresa. E a ideia é que lá dentro dele que você tenha o detalhamento completo, seja nos atributos, seja, se for necessário, se julgar necessário, no campo da descrição complementar daquele produto. Não é isso? Isso. Márcio, eu posso roubar a tela aqui? Lógico, você consegue compartilhar, sabe? Acho que sim. Deixa eu ver. Tá. Eu fiz um pequeno teste aqui. Eu acabei de cadastrar um produto aqui, tá? Eu, importador Sérgio Garcia da Silva Alencar, fiz um cadastramento de um produto aqui. Peguei o primeiro NCM, tá? Reprodutores de raça pura, e botei como importação, né? E fiz a primeira gravação. Inclusive, eu fiz até isso aqui com teste de retroatividade, tá? Depois eu vou mostrar aqui. Mas, basicamente, denominação do produto. Eu botei aqui, cavalo preto. O que é denominação do produto? Esse campo, gente, não existia inicialmente. Isso até um colega nosso, que é especialista em descrição e tal, que ele sugeriu. Por quê? Porque ele falou assim, Sérgio, se a gente só tiver números, eu só tenho um NCM e só tenho os atributos ou com campos parametrizáveis, quando o fiscal for, né, lá no armazém ou no depósito alfanegado para identificar aquela mercadoria, ele precisa de uma denominação, de uma pequena descrição do que é aquilo ali, né, para pelo menos ele olhar e no primeiro momento reconhecer, isso aqui que eu estou procurando. E depois os atributos vêm à parte. Então, essa denominação é o único campo obrigatório inicialmente, e depois vem os atributos. Então, a soma da descrição para fins da portaria da IN, né, descrição completa, é a soma desse campo de denominação, mais atributos que tiverem, mais uma complementação de produtos, se for necessário aqui. Eu, se não me engano, somando o primeiro com o último aqui, dá quase 4 mil campos. E fora isso, quando for registrado o INPE, na do INPE, no informações complementares do item da do INPE, podem também ter outros atributos específicos ou até um campo também, novamente, de complementar de produto. Então, basicamente, aqui são esses campos que formam a descrição, mais o campo da do INPE de informação de declaração. Deixa eu ver aqui até uma coisa de colocar no NIP. É bom a gente fazer isso. Aqui, quem faz ao vivo. Eu vou elaborar uma do INPE agora, nesse momento aqui, para mostrar tá? Eu vou adicionar um item aqui. Eu estou no meu. Isso aqui é produção, tá, gente? O pessoal fica pé da vida comigo que eu faço isso, mas é porque eu acho a melhor forma de mostrar na produção. Tá? Eu estou aqui, Sérgio, importador, pessoa física, estou incluindo alguns campos. Deixa eu só voltar aqui, desculpa, gente. Eu não vou conseguir importar esse aqui, porque como eu criei esse retroativamente, aquilo que o Igor falou,
Ele foi criado hoje no dia... Desculpa, eu criei ele para o dia 23 de agosto. Eu criei ele para o dia 23 de agosto. Coloquei data retroativa. Então, ele foi criado no dia 23 de agosto. Foi ativado às 0 horas do 9 de agosto e desativado às 23h59 do mesmo dia. Tá? Se eu for fazer uma do INPE hoje, que é o que eu estou tentando fazer, ele não vai aparecer aqui como disponível para mim, porque ele não está ativado. Então, eu vou colocar qualquer um aqui como um novo aqui que eu já fiz antigamente. Né? Eu vou ter que vincular, nesse momento, lembra que eu falei da vinculação? Nesse momento eu tenho que vincular algum operador estrangeiro. Deixa eu procurar aqui. Só para fins de dizer que esse é um cavalo alemão. Vou procurar algum produtor alemão aqui que eu já tenha colocado. Ó, isso já está previamente cadastrado. Tá? Eu vinculei, então, um produto. Desculpa, peraí. Ai, gente, só um minuto. Faltou fechar ali. Eu tenho que marcar aqui essa bolinha e confirmei. Pronto. Tá? Então, eu acabei de incluir um item. Então, onde é que veio parar aqueles dados daquele produto aqui, ó? Então, produto, a denominação está aqui, ó. Cavalo de passeio. Tá? Esse é um novo, não é aquele que eu estava mostrando. Né? Aí tem NCM, reproduções de dados. Aí, olha aqui os atributos. Esses atributos aqui são diferentes daquele, porque esses atributos estão valendo agora. Aquele eu fiz para o passado. Né? Então, tem os atributos. E soma com esses dados aqui desse campo. Aqui, ó, informações complementares, tá? Quais são as informações complementares? Número do lote, né? Essa é uma dúvida, tá, Igor, para mim pessoalmente, né? Por que que o mapa pediu o número de lote para cavalo? Mas vai ver que tem lote, eu não sei. Tá? A detalhamento complementar daquele produto do catálogo veio aqui, ó, complementamente informa que o cavalo tem rabo trançado, tá? E se eu preencher alguma coisa aqui, vai ser o complemento. Então, para fins de descrição completa, descrição completa é a soma. Eu vou botar aqui no cavalo, se não me engano, eu estou com esse. Né? É a soma dessa aba aqui de descrição do produto, tá? É a soma dessa aba que está aqui registrada com esse quadro aqui, ó, gente. Tá? Informações complementares. A soma daqueles campos com esse é o que o auditor fiscal vai analisar para ver a descrição completa da mercadoria. Acho que era isso, né, Márcia? Não, sim, excelente. Porque chegaram muitas perguntas. O que eu coloco no campo de determinação? O que eu coloco no campo de detalhamento complementar? Então, você vê que a intenção realmente, as empresas estão preocupadas em preencher da melhor forma, né? E realmente ter um catálogo de produtos conforme. Mas acho que ficou bem claro. Para formar, então fechando, denominação do produto é isso. É uma descrição simples. Alguém pode pensar, poxa, mas isso aqui, cavalo de passeio já está na NCM? Não, é reprodutores de raça pura, né? Tem isso aí, equinos, na NCM tem mais de um. Então, aqui foi uma denominação que eu coloquei para teste, tá, gente? Complementação do produto. Aqui, só se você tiver alguma coisa que seja relevante, que você já saiba que é relevante, porque numa fiscalização anterior você já foi solicitado, ou que você acha relevante colocar para fins de descrição do seu produto. Tá? Então, basicamente é isso aqui. E lembrando da diferença entre essa complementação aqui do catálogo e a complementação daqui da mercadoria, lembrando que isso aqui é uma informação que ela muda a cada operação. Né? Número de lote e descrição complementar da mercadoria é uma informação que você só vai ter ela aqui se ela for uma informação que mude a cada operação. Se ela for uma informação que é do produto, independente da operação, ela tem que estar lá no catálogo de produtos. E deixa eu aproveitar lá no produto, tinha o destaque LI, né? Era outro tema aí que você trouxe que a gente teve algumas dúvidas, né, Márcia? O destaque LI, poxa, Igor, está mudando o processo e você vem com um atributo chamado destaque LI. Por quê, né? De fato, o destaque LI que hoje existe, ele não vai existir mais, não vai ter atributo chamado destaque LI, tá? Ele foi uma migração, foi que a gente chama de apuração especial, que a gente pegou todas as configurações para essas determinadas NCMs, tinha esses destaques e a gente transpôs
para a base de produção, fazendo os devidos ajustes, para que a forma mais prática foi que houvesse um atributo chamado destaque LI, vinculado exatamente as NCMs que exigem preenchimento desse destaque LI no processo atual, eu digo LIDI, né? Então, e com exatamente o mesmo domínio do... Por que é isso, né? O processo atual, a gente conseguiria replicar exatamente o processo anterior. Eu digo com relação aos anuentes. Bastaria a gente ter um atributo apenas, esse atributo seria do tipo lista, ele teria que ser compartilhado os valores dentre órgãos diferentes, caso aquela NCM fosse controlada por mais de um órgão, e é isso, você teria que preencher isso. Esse atributo chamaria destaque ali. Você teria exatamente o processo anterior, mas atualmente o uso dele é para que a gente consiga, é mais uma ferramenta que a gente tem para bloquear as operações no novo processo e controlar para que sejam exatamente as mesmas operações que são controladas pelos órgãos anuentes na importação, quando o órgão anuente não preparou o processo necessário para controlar aquela operação no novo processo de importação. Então, esse é o processo de adesão dos anuentes, né? A gente vai avançando nos diversos processos de trabalho que eles têm no seu guarda-chuva, e à medida que ele fica pronto, a legislação está preparada para prever do INPE, prever LPCO, a inspeção diferente, a gente tira esse destaque LI, esse bloqueio que tem no sistema, e concomitantemente com a inclusão dos atributos que serão necessários para aquele controle, né? Sempre visando uma melhora do processo, tá bom? Então, esse hoje, em suma, a utilização do destaque LI é para bloquear no novo processo as operações que ainda não podem ser feitas lá, que só podem ser feitas por LIDI, porque é uma importação específica que é controlada por um órgão. Naquele caso do cavalo ali, apareceu. Se for um valor do destaque lá que você preenche, que cai para preencher uma LI do IBAMA, por acaso, esse processo que eles fazem para controlar aquele tipo de produto, né, ele ainda não está pronto no novo processo. Então, ele precisa ser bloqueado lá. Essa é a função e ele vai deixar de existir, tá? O destaque ali. Igor, nessa linha tem uma pergunta: como os órgãos anuentes estão trabalhando a utilização dos atributos? Tá, essa é boa. Essa é abrangente, né? Eu entendo que bom, eu não tenho uma resposta pronta, eles estão trabalhando assim, porque a gente tem aí atuando na importação, se eu não me engano, são 16 ou 17 órgãos anuentes, e como eu digo, mais de 70 processos. Aqui dentro do mapa você tem o controle de produtos de origem animal, tem o controle enfim, de produtos de origem vegetal, tem pelo menos uns 6 ou 7 processos diferentes lá dentro. Na Anvisa também você tem medicamentos, substâncias, alimentos, isso e aquilo. Cada um tem uma área por trás que já solicita informações em outros sistemas do órgão, em coisas que a gente tem que consolidar no portal único para melhorar esse processo, né? Então, a gente tem um rol aí significativo de processos diferentes que a gente precisa trabalhar nesse momento que é uma grande quebra de paradigma, né? Que é com a apresentação do novo processo de importação. E eu vou pegar num ponto específico aqui, que o que causou essa quebra, principalmente, fazendo uma analogia, é a quebra das amarras tecnológicas. Só um segundinho. Desculpa. A quebra das amarras tecnológicas que impediam, a gente tinha um processo anterior que a gente tinha que fazer LI e DI, licenciamento para cada operação. O órgão precisa somente colher aquela informação, vamos supor, é um controle do Ministério do Meio Ambiente, esse é bem clássico, precisa fazer algum controle de logística reversa. Ele precisa controlar quanto que está sendo importado de pneu, de algum plástico, de alguma coisa, que ele tem que contabilizar para fazer aquele crédito e débito de alguma política pública. Ele precisava colocar uma LI no meio do caminho, quando, na verdade, ele só precisa obter a informação da quantidade do tal produto de tal empresa. Pronto. E ele precisava botar uma LI, e uma LI, operação a operação. Se um órgão precisa de um registro da empresa, ela só precisa cumprir, fazer um cara crachá se ela está no registro para ela autorizada a importar aquele negócio. Quanto está importando, qual valor, aquilo, não me importa. Só precisa ter isso. Ela precisava de uma LI, operação a operação, em vez de quando poderia ser um licenciamento que ele vai usar para todas as operações dele por 50 anos, igual a gente tem na exportação UAE da Anvisa, né?
E esse a gente não tinha escolha, o órgão vai fazer uma inspeção física da mercadoria, ele tem atuação, ele tem na lei atuação na zona alfandegada junto da Receita, ele precisava de uma LI, operação a operação. É a única. Isso é uma quebra de uma amarra tecnológica que traz um leque enorme de possibilidades. E seria inaceitável a gente simplesmente transpor o processo igual é hoje para o novo. Vamos começar assim e vamos começar a mudar com o tempo. A gente só iria multiplicar as mudanças pelas quais os importadores teriam que passar. Muita coisa é importante que a gente faça concomitantemente com uma mudança que já vai precisar ser feita. Então, a gente tem que trabalhar em todos esses processos e tem que ter discernimento, às vezes, de que o bom é inimigo do ótimo. Às vezes a gente para, não, calma, vamos começar com essa versão 1 aqui, com MVP, que a gente chama no ágil, né? Vamos começar assim e depois a gente aprimora. A gente tem que sempre ir sopesando isso. E o que a gente está fazendo é implementando subprocessos dentro desse novo processo de importação. Aí a gente tem muita variável para trabalhar. Conversando com cada órgão, a gente tem se os atributos vão ficar no LPCO, se vão para o produto, se vai ser mais detalhado ou menos detalhado, para que a gente vai usar cada informação. Então, é um trabalho também de colocar ao lado da facilitação de comércio, porque para o órgão, muitas vezes, você vai chamar uma área, você tem as áreas que atuam, por exemplo, no mapa, você tem o Vigiagro, mas você tem as áreas técnicas por trás daquilo, que são as áreas que, que também fazem um trabalho em cima daquilo, que o trabalho é feito para o mercado doméstico, para o que está importado, é um trabalho mais técnico, e ele tem que participar daquilo, e às vezes ele não tem a visão, porque não é do métier dele, via uma visão de facilitação de comércio, da importação. Não, ele está amarrado naquilo e você precisa trazer, de alguma forma, influenciar na decisão que vai ser tomada para que tudo isso seja levado em conta, para que a gente ache um equilíbrio perfeito. Né? Isso entra todas essas variáveis, ser mais detalhado, menos detalhado, se a gente um atributo vai ser parametrizado em formato de lista, não, vamos deixar isso um campo aberto, que é mais fácil, consolidar atributos de órgãos diferentes, que aí a gente tem, por exemplo, o Sérgio abriu ali também, no cavalo, tem lá um atributo finalidade do IBAMA. Esse mesmo atributo finalidade, na verdade, não é o mesmo, mas semanticamente é o mesmo. Ele tem também do Ministério da Agricultura. E você vai abrir vários produtos que tem lá, você bota NCM, aí abre os atributos que você tem que preencher. Aí o primeiro, finalidade. Aí você preenche lá as opções lá que tem, você viu que é uma cara ali de coisa de controle do IBAMA. Aí o próximo atributo, deixa eu ver, finalidade de novo. Poxa, aí você preenche alguma coisa, você vai ver que tem uma cara do mapa. Aí o outro, uso proposto. Pronto. Enfim, de cara, isso não é legal. A gente vai montando por órgão, quando você vê, ainda tem esse trabalho, você vê o resultado final, você precisa ver, não pode, o importador não, a gente falou que ele vai prestar informação uma vez só, não dá para a gente minimamente deixar, às vezes não tem jeito. Às vezes não tem jeito. E é um cobertor curto também. Às vezes a gente consegue consolidar isso num atributo só. Vamos colocar de alguma forma ali as finalidades, caso elas são mutuamente excludentes. São. Mas o que isso traz de consequência? Tá? Numa primeira análise, isso traz uma facilitação de comércio, porque vai ser um atributo só. Mas, por outro lado, aí o IBAMA precisou mudar alguma coisa. Aquilo ali pode, em algum LPCO do mapa que está levando aquele atributo lá para dentro, aquele LPCO vai ser desativado e ele vai precisar alterar aquele LPCO, ou então, enfim, tem algumas. A gente vai ter que conversar com o órgão para mudar aquele atributo, ou seja, às vezes a separação dos atributos é importante. Às vezes a gente a gente vê algum problema e puxa o fiozinho e vem um novelo inteiro e vem um cobertor, e isso é o caso. A gente estava conversando sobre um atributo que seria, acho que a gente vai falar mais para frente, material constitutivo. Tem o CAS, tem a potência. A gente estava são atributos que, quando você vê um problema em ou vê alguma questão específica que não está casando, quando a gente pesquisa lá, você vê que tem 30 atributos do tipo material constitutivo. E isso tem um motivo. A gente não é opa, isso está errado. A gente precisa transformar só em um. Não, eu duvido que a gente vai conseguir transformar só em um. Porque o atributo composto o material constitutivo que vai estar na NCM 86, não sei o que lá, que vai ser diferente da que está na 72. A gente vai colocar, deve falar mais para frente, sobre aquele hint, como é que é a orientação de preenchimento. A orientação de preenchimento dos atributos. Para ela ser
específica, para ela ser mais informativa, é importante que a gente separe os atributos. Então, isso é um trabalho nosso. Isso, vocês não têm não é um. Eu estou só dentro dessa pergunta, estou aproveitando para trazer um outro cenário de possibilidades, porque isso até às vezes também nos ajuda quando vocês entendem o que a gente tem de possibilidade para fazer por trás, inclusive com os órgãos anuentes. Às vezes as contribuições de vocês vêm mais ricas, porque a nossa principal fonte são os importadores. A gente não tem a visão da prática igual vocês têm, e quando a gente tem possibilidade de ter, é algo muito rico para a gente. Mas, enfim, indo para finalizar essa parte, para não me delongar muito, a gente às vezes a gente tem um ímpeto de informações por parte às vezes, em alguns processos, por parte do órgão anuente, que podem culminar com você colocar um produto que vai ter lá 20 atributos para preencher. Inicialmente, isso não traz facilitação de comércio. Não é, e o nosso objetivo na SESEX é facilitar o comércio, sem prejudicar os controles, né? Entretanto, o objetivo principal com isso sempre tem que ser a pergunta-chave que a gente faz por trás desses atributos, e às vezes é coerente, a gente vai reduzir os controles nas operações. Por exemplo, a gente tem esse monte de atributo, quer dizer que quando a empresa catalogar os produtos dela naquele molde ali, eu fiz 100, 150, 200 produtos naquilo ali, cansativo, mas eu fiz uma vez, eu vou ter que só provisionar com o tempo, e isso vai permitir que nesse novo processo eu não tenha mais aquela licença operação. Eu tenho uma licença abrangente que também vai me servir para vários processos. Ou, segundo, que a gente simplesmente não tenha mais licença. Isso é uma situação que vai acontecer também. A gente vai eliminar o LPCO e vai ficar o trabalho em cima dos produtos para gerenciamento de risco e inspeção física. E aí a gente tem a discricionariedade do órgão. O tratamento administrativo como licença, ele é preto no branco. A gente coloca a regra simples, aquela regra de isso, mais aquilo, isso é uma operação lógica. Se sim, tem que ter o LPCO, senão não tem que ter, e acabou. A inspeção física, ela recai numa discricionariedade dos órgãos que vão fazer a inspeção, por motivo óbvio, que é impossível você fazer a inspeção de 100% de tudo, então você tem que fazer um gerenciamento de risco e você tem o condão de não fazer a inspeção de determinadas cargas que você, dentro de um procedimento estabelecido, considerou que elas são de menor risco. Então, quanto mais informação os órgãos tenham para implementar um gerenciamento de risco eficiente, é melhor para o importador que faz a coisa direitinho, tem um processo que está sendo estabelecido, e é pior, logicamente, para determinado indivíduo que vai ter boa fé. Mas a gente sempre, uma das diretrizes é a gente trabalhar com foco em quem é a presunção de boa fé, né? A presunção de que querem fazer direitinho e tentar evitar ao máximo que isso seja difícil. Tá? Mas essa é a ideia, a gente tentar reduzir a necessidade de parar e aumentar a velocidade do processo. Tá? Obrigada, Igor. E assim, até Empolguei, o né? Igor comentou sobre a questão das contribuições, né? Então, nós temos até no chat alguma. Qual é o canal, né? Se a empresa, no que ela está preenchendo ali o seu catálogo de produtos, preenchendo os atributos, tiver alguma contribuição, qual que seria o canal? Até tinha uma pergunta, ainda dá tempo para eu encaminhar as contribuições? Eu queria emendar até, Igor e Márcio, aproveitando e falando do nosso tempo, né? Que a gente marcou até meio-dia. A gente tem que acelerar aqui. Mexi um bocado nos óculos, tá, Igor? É, aproveitar aqui. Então, falar o seguinte, vamos lá. Em relação aos atributos, durante a fase em que os atributos ficaram no treinamento, né? No treinamento, a gente deixou aberto um formulário LPCO, que era para receber as contribuições. Tá? A gente vai reativar esse formulário, tá? E vamos avisar no Notícias Siscomex da reativação desse formulário, tá? A gente só precisa organizar aqui, mas daqui para o final do mês esse formulário vai estar reativado. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Sérgio, a gente está ouvindo. A sua Corrigou. imagem às vezes congela, mas assim, a sua fala tá normal. Pronto, Voltou. a rede aqui ficou ruim. Então, a ideia é essa, para reativar o formulário LPCO específico para isso, tá? Porque acaba que está chegando para a gente contribuições
informando de algum erro ou de alguma sugestão, né? E o caminho, isso não adianta chegar isso por todos os lados, a gente não tem como tratar. Então, a gente vai reativar esse formulário e vamos avisar no Tiscomex. Como proceder da identificação de pontos considerados como inconsistências? É dessa forma, tá? Através do formulário, explicar isso. Uhum. Igor, quer colocar mais alguma coisa? Fala sobre a atualização dos atributos, eu acho que para complementar esse... Eu acho que é nessa linha, acho que é importante, né? Como que vai ser esse processo de atualização, e também de divulgação? Quanto tempo as empresas vão ter para se atualizar, adequar os seus catálogos, né, em relação às mudanças de atributos? Tá. Vocês têm visto, quem acompanha as notícias Comex, a maioria de vocês tem visto que a gente tem soltado recentemente alguns lotes de atualização dos atributos. A gente tem conseguido imprimir uma antecedência de aproximadamente 15 dias. Queria dizer que isso não é um padrão. Isso não quer dizer que a gente vai sempre usar esse prazo, no sentido de que a gente vai tentar que seja com mais antecedência. Esse momento é peculiar. A gente está no auge desse processo de adesão dos anuentes, com muitas reuniões ao mesmo tempo, então a gente tem necessidade. E no momento em que a gente está no cronograma de migração compulsória do INPE para determinados processos, né, gradativamente, e é muito importante que a gente consiga fazer o máximo de correções, de atualizações, de novas inclusões necessárias antes que o processo atinja um rol maior de operações obrigatórias. Então, futuramente, aí, Sérgio, a nossa intenção é que a gente tenha publicações ordinárias. Eu tenho na minha cabeça uma antecedência de 30 dias para a gente alterar os atributos, entretanto, em situações específicas de controle dos anuentes, de atributos necessários para alteração de controle dos anuentes, a gente vai ter algumas exceções, tá? Então, provavelmente a gente vai trabalhar inicialmente com reuniões mensais e com publicações para definição das alterações e com publicações com antecedência mensal também. É a minha intenção particular, tá? Eu ainda nem talvez eu surpreenda o Sérgio aí de dar a minha opinião e pelo lado da Receita, inclusive, tem outras peculiaridades, mas a gente tem intenção de fazer isso no início, mas depois provavelmente migrar para algo como trimestral, semestral, até que a gente chegue num voo de cruzeiro e consiga manter uma cadência menor e com menos ajustes também, tá? Esse é o ideal. Eu tenho convicção de que a gente vai conseguir um processo muito bom quando a gente chegar em voo de cruzeiro. Feito algo a acrescentar, Sérgio, sobre esse processo de atualização? Não queria acrescentar. Tem aqui duas perguntas, Márcia. Uhum. Eu acho que não estou especificamente no geral, né? A 20 e a 21 que tem aqui. Ah, tá. Uhum. Sim. Já qual das duas aí você responda só as duas? Uhum. Então, nessa questão da atualização, né? Na condição de termos uma DUIMP já registrada, futuramente ocorra atualização dos atributos no catálogo. A DUIMP será atualizada automaticamente com a nova versão de atributos ou manterá a estrutura do registro? Tá, vamos lá. Essa pergunta é importante. Gente, a declaração, os dados da declaração é uma fotografia do momento do registro. Então, se você tinha um NCM com três atributos, né, obrigatórios, e você preencheu aquele catálogo, registrou aquela do INPE com aquele produto, e no futuro, posteriormente, no dia seguinte, é criado um atributo novo para aquele NCM, tá? Aquele atributo, a obrigação daquele atributo de preenchimento só vai ser do dia seguinte em diante. Então, a do INPE que foi registrada no dia anterior, a fotografia dela não vai mudar. Tá? É por isso que a gente tem, inclusive, versões no catálogo de produtos. Então, uma alteração posterior de um atributo não implica em nada do que foi registrado na do INPE com aquele catálogo. Por isso que a gente tem o número do produto e a versão do produto. E pode acontecer, digamos, você é importador daquele mesmo produto, você é um importador rotineiro daquele produto. Todo mês você compra aquele produto. Você vai fazendo as declarações. Aí, digamos que para aquele tipo de NCM, um outro anuente entra no Siscomex como obrigatório, de licenciamento obrigatório.
Para isso, a gente vai ser necessário criar um atributo, provavelmente, específico para ele conceder ou não a licença. E digamos que aquele atributo é criado e você, importador, naquele atributo, a informação do seu produto naquele atributo, na verdade, retira você da necessidade daquele licenciamento ou que aquilo ali não vai precisar. Você vai tentar fazer uma importação com aquele produto, não vai conseguir, porque aquele produto vai estar desativado, né? Isso é uma funcionalidade automática do catálogo de produtos. Se é criado um atributo obrigatório para uma determinada NCM, todos os produtos catalogados naquele CM automaticamente são desativados, você não consegue fazer uma declaração. Aí você vai chegar lá, a partir de... É o mesmo produto, todas as outras informações são iguais, você vai simplesmente gerar uma nova versão daquele produto e fornecer aquela informação. E as do INPEs, a partir desse momento, vão usar aquele produto, número tal, versão 2. E as DIs, as do INPEs anteriores, vão ficar com a versão 1 daquele produto. Então, a resposta é: alterações futuras de atributos não mexem com o do INPE. Eu queria aproveitar uma pergunta que fizeram aqui, que eu confesso que eu não sei, eu vou precisar respondê-la depois. Uma pessoa perguntou o seguinte: se eu tenho um operador estrangeiro cadastrado e durante o procedimento de registrar a do INPE, vamos lá, a do INPE ela tem várias abas. Digamos que eu estou registrando a do INPE e eu preenchi a aba do item, que vem o produto e o operador estrangeiro, né, se é fabricante ou não, e deixei para completar essa do INPE amanhã, e houver uma atualização daquele produto ou daquele catálogo. Isso afeta o preenchimento daquela do INPE? Eu fiquei numa dúvida aqui, Igor. Confesso que eu não tenho certeza. Eu acho que afeta, porque na hora de registrar a do INPE, de apertar o botão lá de registro, ele vai validar todos os campos da do INPE. Inclusive, ele vai confirmar os campos do operador e do catálogo de produtos. Eu acho que é nesse momento. Eu vou ficar devendo essa informação. Então, mas isso é só na questão em que você iniciou o registro da do INPE, já incluiu um item com os operadores, mas não completou o registro. Então, nessa situação, a do INPE não está ainda registrada, ela está em rascunho. É rascunho. Ela está em rascunho. Então, e se eu for daqui a 2 dias fazer lá o registro, tanto o catálogo de produtos daquela versão anterior, que, por exemplo, não tinha um atributo, quanto o operador que eu mudei, digamos, o endereço do operador, vai ficar com aquele antigo? Eu confesso que eu não tenho certeza, pela lógica do que a gente construiu, eu acho que não, tá? Mas eu vou conversar com o pessoal da do INPE em relação a isso, só para confirmar, tá? Dessa fase. Mas se a do INPE já estiver registrada, acabou. Já registrou a do INPE, tudo que você fizer daqui para frente no catálogo de produtos ou no cadastro de operador estrangeiro não influencia aquela do INPE naquele momento. Isso, lembra, reforçando aquilo que eu falei, a data de registro da do INPE é a principal referência. Eu até tenho medo de falar, eu perguntei isso para um colega da minha equipe, o especialista, negócio eu falei, aí com algumas exceções, porque tudo tem exceção. Quando a gente trabalha com sistema, a gente tem um caminho feliz, tem vários caminhos tristes, tem os caminhos sádicos, a gente trabalha, e esses que são os difíceis. Desculpa a brincadeira, mas eu perguntei a exceção, ele falou sem exceção, e isso me surpreendeu, porque raramente a gente tem coisas que são sem exceção. A data de referência é a data de registro da do INPE, para tudo. E eu também teve, para quem que foi, deixa eu resgatar aqui, acho que era a Carla, né? Que perguntou sobre realmente, de fato, tá inconsistente o tamanho do campo de denominação do produto. Ele está na prática no sistema, tanto no ambiente de treinamento quanto no ambiente de produção, ele está com 100 caracteres, quando no manual está com 120. A gente vai corrigir isso aí, muito provavelmente para colocar 120 no sistema, né, Sérgio? A gente define internamente se tem algum outro empecilho que eu não esteja enxergando, mas a gente vai corrigir isso aí. Tá. Depois a gente vai coletar todas as dúvidas, os comentários do chat e encaminhar também para vocês, tá? Só para complementar, é por isso que a gente criou versão, porque a gente tinha 2 opções na época de fazer a construção do INPE. Era, na hora de estar registrando a do INPE, eu pegar os dados do catálogo de produtos e tipo, gravar na do INPE, e aí seria aquela foto e perderia o vínculo com o catálogo de produtos, ou, que foi a opção técnica escolhida pelo pessoal da do INPE, não, eu não vou gravar os dados do catálogo na do INPE, eu vou gravar só o número do catálogo, e aí toda vez que eu for consultar essa do INPE no futuro, eu vou lá no catálogo.
para a gente evitar isso que a alteração do catálogo, quer dizer, a do INPE estaria sempre mudando, né? Para isso, a gente criou a questão do versionamento. E o versionamento, ele tanto serve para o produto quanto para o operador estrangeiro. Então, e tem o histórico do versionamento. Então, eu vou ter a do INPE, ela grava só o número do produto e a versão daquele produto, e o número do operador estrangeiro, e a versão, chama código. O código é a versão do operador e o código é a versão do produto. Então, toda vez que a do INPE, no futuro, for consultar que produto é aquele que está cadastrado, na hora de a gente montar o extrato ou montar a consulta na tela, ele vai lá no catálogo e pega o produto e aquela versão específica. Aquilo ali não pode mudar. Tanto se você alterar qualquer coisa, tanto no operador quanto no produto, gera uma nova versão. É isso que a gente garante o vínculo exato do que você registrou naquele dia com a informação do operador e do catálogo. Não, perfeito. Nós recebemos bastante perguntas técnicas, né? Eu acho que muitas perguntas em relação ao atributo CAS, por exemplo, né? Nós até conversamos ontem, né, no alinhamento ali. Não sei, você gostaria de comentar de uma linha geral, que na realidade, se há uma dúvida do preenchimento, o ideal é a orientação de preenchimento estar mais assertiva, né, Igor, Sérgio, não sei se vocês querem comentar sobre isso, porque em especial o atributo caso, né, um número muito grande de dúvidas em relação, por exemplo, o meu no produto, né, que eu importo, existe um conjunto de substâncias e essas substâncias possuem individualmente o seu próprio percentual e seu próprio número CAS, né? Então, a dúvida da empresa, eu devo mencionar o CAS da substância que tem maior quantidade em porcentagem, incluir os demais, por exemplo, no detalhamento complementar. Então, há essas dúvidas, né? Material constitutivo também tem dúvidas. Então, não sei se a gente poderia dar um esclarecimento de como proceder assim de uma forma geral. Esses atributos assim mais técnicos, né, que a gente não consegue nem tentar balizar a conversa com o bom senso, porque você precisa do caso, você precisa de ter um químico, um engenheiro químico para trabalhar na semântica. O material constitutivo também, muitas vezes ele se encaixa em capítulos que são muito técnicos ali, né? E eles são mais difíceis de tratar, em especial esses que são mais abrangentes, que são vinculados a um rol significativo de subitens NCM, a capítulos, a posições, a gente trata esses atributos até com auxílio de associações especializadas nessa, a principal fonte para a gente balizar isso aí, e entra um pouco, o que eu queria falar de forma mais geral, é o que eu já falei, que a gente tem sempre algumas opções de atuação que a gente precisa avaliar. Um ponto principal que a gente tem que ver é a orientação de preenchimento. A orientação de preenchimento, ela não pode ser a mesma para alguns conjuntos diferentes de produtos e alguns produtos que têm objetivos diferentes. Às vezes é uma questão para prestar informação para a Receita. Às vezes, no caso, é uma questão para algum controle específico da Anvisa, para ela segregar entre controles diferentes que ela tem, entre riscos diferentes que ela tem. Então, vão ser exigências diferentes. Se forem exigências diferentes, a gente tem que ter mais de um atributo caso lá no nosso... Esse atributo caso eu vou colocar nessa NCM, esse outro eu vou colocar nessa outra. E se for interessante para as duas, a gente tem que colocar uma orientação de preenchimento que dê... Esse é o objetivo, que dê as informações necessárias para aquele caso específico. O que acontece hoje é que na versão que a gente tem, reforçando o que eu falei, longe do que a gente considera ideal, e a gente está trabalhando atrás disso, a gente tem que evoluir de forma mais rápida do que a complexidade vai aparecendo, a gente vai ter essas incoerências, né? Algumas incoerências que vão deixar alguma dúvida. Eu não vou entrar mais uma vez no mérito da prestação da informação para a Receita Federal nesse caso, se você quiser pautar, Sérgio, casos específicos, mas no geral eu acho que é isso. A gente tem aí na manga algumas opções para a gente conseguir trabalhar isso melhor e deixar mais bem especificado. E não vai ter uma bala de prata para matar todos os problemas uma vez só. A gente tem que ir trabalhando com isso e trabalho de formiguinha.
e a orientação de preenchimento tem que ser sempre melhorada, é uma melhoria contínua. Só acrescentando, para vocês que estão aqui nos ouvindo, a Márcia ontem, numa prévia que a gente fez aqui, apresentou uma série de dúvidas técnicas. E, na verdade, a gente não teria condição de tirar essas dúvidas técnicas aqui com vocês, porque são 10.300 NCMs, outros milhares de tantos de atributos. Cada seção, cada capítulo tem sua especificidade e a gente não teria como tirar essas dúvidas aqui. O que a gente, a partir dessas dúvidas, verificou, né, que a gente realmente precisa melhorar a orientação e preenchimento, como já foi dito. E é isso que a gente vai trabalhar, e até com um detalhe técnico aqui, inicialmente a orientação lá era pequena, o campo de orientação era pequeno, a gente ampliou e vamos fazer o repovoamento dessas orientações de preenchimento para melhorar. É nisso que a gente pode trabalhar. Tá? E voltando, a gente tem também o Fale Conosco para esse tipo de questão, né, que pode ser utilizado. Perfeito. Bom, finalizando agora, Sérgio, Igor, tem algo adicional que vocês gostariam de compartilhar, que não tocamos? Uhum. Tem duas perguntas bem rapidinhas, bem rapidinho para colocar. Uma pergunta era sobre a questão da API disponível. A gente tem lá na API do portal Consulta Pública diversas APIs, tá, de NCM, dos atributos, atributo com NCM, separado, junto. Então, assim, sugiro que quem for da parte de informática dê uma olhada lá. Tá? Tem muita coisa, a gente inclusive melhorou a forma de apresentação recentemente, mas tem diversas APIs lá, tá? De extração. A pergunta específica foi NCM por atributo. Sim, tem lá. Tá? Uma outra pergunta, eu falei sobre os operadores estrangeiros, e tinha uma outra pergunta também que eu queria não deixar de citar, sobre a questão do fabricante desconhecido, né? O meu fornecedor não quer dizer qual é o meu fabricante, né? Esse a gente já respondeu lá atrás, né? Nós acabamos emendando, realmente desculpa, é bastante relevante essa pergunta, e veio mais de uma, né? Então, realmente, as perguntas que a gente... A que eu queria responder, na verdade, Márcia, era uma pergunta bem interessante, interna da Receita, mas que eu acho que cabe para colocar para vocês. Super, verdade. Há uma grande mudança na forma de descrever os produtos. As equipes de fiscalização das aduanas de ponta estão preparadas para o novo processo? Aí eu queria linkar essa pergunta com uma que eu vi no chat sobre o ex-tarifário. Tá? Aquela velha questão de que o auditor que desembaraça a minha mercadoria, ele exige que eu coloque na descrição, hoje na DI, exatamente o texto do ex-tarifário. Tá? Volto a dizer, o auditor é livre para atuar como fiscal. Pessoalmente, eu vou falar Sérgio Alencar, eu não vejo que a descrição do ex seja a descrição da mercadoria. Tá? Assim como uma descrição da NCM não é a descrição da NCM. A descrição da mercadoria é você descrever sua mercadoria. Alguns auditores até fazem isso. A gente sabe que alguns fazem. Eu coloco a descrição no campo da DI exatamente do ex, para ter certeza que aquela mercadoria está lá. Tá? Eu não tenho como eu dizer ao auditor faça isso ou não faça aquilo. Tá? Voltando, a ideia é que a gente tenha o ideal, inclusive, como normalmente a descrição do ex, as descrições do ex são se você pegar um texto do ex e você desmembrar esse texto em atributos, se eu conseguisse fazer isso, um computador, não precisava nem um auditor, um computador iria fazer uma regra, como a gente chama, um motor de regras para cada atributo daquele e dizer assim, essa informação desse atributo é compatível com esse X, sim ou não, no final ele dava aquilo. Tá? Então, essa é a ideia. Por que a gente não pôde fazer isso? Eu acho difícil um dia a gente conseguir. A quantidade de X que saem todos os dias é enorme. A gente teria que ter uma máquina de criar atributos aqui, uma máquina, gente, recursos humanos, criando atributo todo dia, né, e criando as regras dentro de um sistema para poder acompanhar. Então, a questão do X, pessoalmente, eu acho que não é por aí, a gente está tentando mudar isso, mas continuo dizendo, eu não posso obrigar o auditor a aceitar ou não aceitar determinado tipo de texto. Tá? O que a gente já determinou é o que são os campos utilizados. E, sim, as equipes de fiscalização, a gente está tendo treinamento, está tendo repasse,
com o novo sistema, no novo processo de importação, com todas as regras da DUIP, inclusive o catálogo de produtos é uma coisa muito específica, que está tendo, inclusive, treinamento interno de catálogo de produtos, tá? Para as nossas equipes. Tá? E eu vou conversar sobre essa questão internamente do catálogo. Por fim, teve uma pergunta sobre o PN, que eu coloquei aí, uma dúvida sobre produtos idênticos. Né? Se a questão dos produtos idênticos, se eu tenho vários produtos, só muda o part number. Onde é que eu coloco? Eu coloco na denominação, eu coloco na detalhamento complementar. Como eu falei, é escolha livre da empresa. Se ela quer colocar na denominação o part number para ir diferenciando das outras, ou no campo texto, e muito provavelmente, nesse caso, inclusive, é um caso que a gente pode até criar esse campo como atributo opcional, até para evitar essa questão das informações do produto semelhante. Eu vou fazer meus encerramentos, mas eu acho que eu vou passar para o Igor, já posso falar. Acho que pode, sim, Porque pode já fazer. tem 12h15 aqui, né? Uhum. Mais uma vez, agradecer o evento. Assim, a gente tem, o Igor, principalmente, né, nos cargos de coordenação, a gente tem o dia muito ocupado, né? Mas é muito importante, eu acho, ter esse contato direto com os importadores através desse tipo de evento. O cuidado que a gente está tendo com o catálogo inicialmente, né, pelo menos do lado da receita, já que a gente não teve a condição de fazer esse filtro, essa limpa geral nos produtos e nos atributos, foi de colocar isso de forma opcional inicialmente para evitar essa dificuldade, mas mesmo assim está tendo algumas situações aí que a gente precisa fazer a limpa. E a gente está repassando para os nossos auditores também esse cuidado inicialmente com relação à descrição completa, tá? Nesse primeiro momento, a gente fazer uma adaptação, a gente entender que é uma forma nova de descrever, tanto para os importadores quanto para os nossos despachantes, e a gente está tentando fazer isso de uma forma mais suave, né? E dentro aqui da coordenação geral que a gente pode fazer isso, é levar essas dúvidas, tentar corrigi-las e tentar alinhar com os nossos auditores a análise da descrição através desses novos campos. Tá? E dizer, preencham seus catálogos, vão testando, vão usando a do INPE. A do INPE, as DIs que estão desligadas, não tem mais jeito, tem que fazer do INPE. Mas você pode fazer do INPE em muitas situações hoje que não necessariamente seria só com... Desculpa, tem do INPE que podem ser feitas, que já é possível fazer, mesmo você podendo fazer DI. Então, sugiro, tentem fazer uma ou outra já de teste. As secretarias de Fazenda já estão quase todas atuando, pelo menos de forma manual, sim, todas. Paraná já está automatizado. Os bancos, o último banco que faltava grande entrar, se não me engano, é Santander, ele já entrou também, porque o sistema de pagamento é outro. Então, utilizem do IPE, façam seus catálogos, né, estudem, porque o prazo da mudança final é 2025, mas a gente vai desligando faseadamente as DIs até lá. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Igor? Perfeito, eu não tenho mais nada a acrescentar. Faço das palavras do Sérgio as minhas. Eu queria agradecer, nesse assunto específico de catálogo e dos atributos, agradecer sinceramente a três componentes da minha equipe, a Lara Borges, a Vanessa Carvalho e o Vladimir de Macedo. Eles são essenciais nesse trabalho e fazem um trabalho com maestria. Assim, né? Eu sou muito fã deles. Então, acho que não seria possível a gente estar numa situação que a gente está hoje e também não conseguiremos chegar onde a gente quer chegar se não fosse o trabalho deles. É muito bom. Excelente, obrigada, Igor. Bom, em nome do Procomex, gostaria de agradecer a vocês, né, pelos esclarecimentos, por responder as perguntas de uma forma tão clara, parabenizá-los pelo trabalho, todo o trabalho realizado. O Procomex acompanha de perto, né, os desafios e parabenizá-los por tudo isso, né, por vocês, pelas equipes também, e as empresas que estão aqui, né, agradecemos a presença, desejamos sucesso nesse momento, né? Realmente a nova importação trará enormes ganhos, né? Mas nesse momento realmente as empresas têm uma lição de casa grande, né? Então desejamos sucesso
nesse trabalho. O Procomex entende que também está na sua missão auxiliar as empresas nesse momento, então o Procomex ele oferece treinamentos, né, e também uma consultoria para auxiliar nessa adequação e estamos à disposição também. Tá? E fiquem atentos, nós teremos novos eventos nessa nossa série Novo Processo de Importação. Bom, desejamos todos um ótimo final de semana. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.